Fala pessoal, o Botafogo de novo deu mole, tropeçou pro Santos 2-2, teve duas vezes à frente do placar e deixou o Santos empatar as duas vezes. Vamos falar aqui sobre tudo isso que envolve o Botafogo e o Santos. Tem aqui o Sport TV News, tem também a ESPN comentando e mostrando ali os lances, o pênalti foi ou não foi, né, comentando a situação dos times na tabela. O Danilo botei em destaque porque ele voltou ontem de lesão e jogou bem, né, participou aí de bons lances, participou do gol. O Botafogo roubou a bola ali que deu início ao gol do Tuco Correia aos 22 segundos. E cara, falei na live de ontem que quase ninguém assistiu, porque quase ninguém tá vendo conteúdo nenhum sobre o Botafogo, né? O povo meio que largou de mão. Mas, repito, eu tenho a esperança de que o ano que vem, fazendo-se uma pré-temporada direitinha, ninguém se machucando, desses caras que eu vou citar aqui agora, o Danilo, o Tuco Correia e o Santi Rodrigues têm tudo para serem três dos destaques do time para a temporada que vem. E a gente está aí esse ano montando uma base que pode ser uma base vitoriosa para um time de 2026. Tecnicamente são absurdos. Danilo, Santi e Tuco Correia, que eu já falo há um tempão, que estão queimando antes da hora. Assim como o Baixo chegou e não rendeu de cara, o Santos chegou e não rendeu de cara, o Luiz Henrique chegou e não rendeu de cara, demoraram alguns meses para começar a render bem. O Tuco é um cara que não foi para a seleção argentina, quase para a Copa do Mundo à toa, não foi para a Inter de Milão, vice-campeã europeia à toa. Ele é um cara que tem sua qualidade, só que ele está sentindo aí adaptação. E quando adaptar, quando entrosar, ele vai decolar, como parece que ontem deu sinais de um início de decola. Tenho fé que esses três jogadores possam ser pilares do Botafogo de 26. E vamos torcer e vamos apoiar esses caras, sem queimar ninguém, tá? Mas, logicamente, o time dando muito mole mesmo. Novamente, a incapacidade do Ancelotti de mexer no time para criar um fato novo. E não vem dizer que o elenco é ruim, porque não é ruim não. O Botafogo tem jogadores como Barbosa, ou falo do elenco, tá? Tem lesionados, mas hora volta um, hora sai outro, como voltou o Danilo agora, que estava lesionado. Então você está o elenco inteiro como um todo, o elenco é bom. Você tem Vitinho, Matheus Ponte, Bastos, Barbosa, Pantaleão, David Ricardo, Marçal, Alex Telles, Cuiabano, Danilo, Newton, Marlon Freitas, Alan, Savarino, Montoro, Santi Rodrigues, Tuco Correia, tem o Jordan Barreira, né? Você tem jogadores, Jefinho, tem jogadores de qualidade aos montes no elenco, aos montes. Então você tem de onde tirar algo melhor do que o Botafogo vem apresentando. E acho que também o Ancelotti está no Botafogo até agora e não saiu por causa desse desmande, essa bagunça no comando do Botafogo, que impede que alguém tome uma decisão de verdade ali, né? Eu que mando, eu que decido e faço tal coisa. Pra mim, a hora que as coisas melhorarem, o Ancelotti sai. Então vamos reagir aqui aos programas, né, que falam sobre o jogo de ontem. A situação do Botafogo na tabela tá deixando o Fluminense chegar, o Vasco chegar, correndo um grande risco de ficar de fora da Libertadores. E aí isso sim pode prejudicar demais o ano que vem. Será que tem jogador fazendo boicote porque premiação tá atrasada? Infelizmente tá com cara. Vamos reagir aqui aos programas e depois a gente volta. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, ajuda muito a gente nesse momento de baixa procura, baixa visualização. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Botafogo e Santos, tivemos mais um gol relâmpago, Isso, né? piscou é gol. Não, o mais interessante é você ter a posse de bola. Pois é, isso me chamou a atenção também. E? Tomar o gol com 22 segundos. Porque uma coisa é você tomar o gol, o adversário dar a saída por 22 segundos. Outra coisa é você dar a saída. Mas o pessoal tá se arriscando no negócio de saída pra trás, né? Você dá a saída. Não, mas nem foi frente, o caso. Mas é o que eu ia falar. Tem Perde gente se a bola arriscando e nessa toma mania gol de sair com pra 22 trás. segundos. Para com isso, hein? O Botafogo fez um gol relâmpago, não foi com a saída pra trás. Ficou na frente do placar duas vezes, mas deixou o Santos empatar. E esse jogo foi no Newton Santos. Um clássico domingo no Rilde, no RJ. O calor inconfundível que andava sumido brotou no Newton Santos. Que cariocas não gostam de dias nublados, geral sabe. Mas o Massarico trabalhou no máximo, castigou a rapaziada e exigiu malandragem. Foi um tal de leque. Um forno
mas sem perder a elegância. Teve calor humano também. Tiquinho Soares outra vez diante dos alvinegros. Agora adversário. Tratamento de ídolo. Saída de bola com o Santos. Nilton, improvisado na zaga, ganhou pelo alto e Danilo ficou com a bola. Jogadaça do volante, que voltava depois de mais de um mês. Fundamental para ajudar o Botafogo a marcar o segundo gol mais rápido do campeonato. Adentro! Nem começou direito! Joaquim Correia é fera, tá com a galera, bota a bola na rede. Até ontem, eram 20 partidas de Joaquim Correia pelo clube. Nenhum gol, nem passe para gol. Em 22 segundos, uma nova sensação. O Botafogo foi perigoso, mas faltou o capricho do Cris Ramos. Faltou cuidado também. Souza empata o jogo, dormiu no ponto a zaga alvinegra. Junta, arruma, recomeça. Futebol é coletivo e um golaço não se constrói sozinho. A roubada de bola do Vitinho foi só o primeiro passo. Dali em diante, criaram e aproveitaram espaços. O desfecho merece ser visto sem pressa. Vale a pena. Voltou no Correia, golaço! Joaquim Correia tá de brincadeira, tá acertando tudo! Jogo franco, tudo ou nada. Compatível com a alta temperatura. Ferveu com o Danilo logo no começo do segundo tempo. Drible lindo, chute forte. Barbosa subiu que foi uma beleza. Danilo a queima-roupa. Espalma, Brasão! Nós meio que cochilou um pouco ali nos gols deles e no pênalti. Cometido por Vitinho, em bonita jogada do garoto Souza. Barreal não deu chances para Léo Link. Empata o jogo do Nilton Santos! Bateu bem demais! Segurança! É um resultado que esquenta a cabeça e frustra o torcedor do Botafogo. O time esteve 2 vezes à frente no placar e teve chances para vencer. E se tem um culpado nessa história toda, ele está bem ali, de azul, Gabriel Brazão. A mais difícil das defesas, segundo o goleiro, ainda estava por vir. A poucos minutos do fim, Joaquim Tuco Correia, quase na pequena área, não conseguiu superá-lo desta vez. Brasão defendeu! Acho que a reação que eu tive ali foi muito rápida e acho que essa foi a maior dificuldade, até pela questão de estar, acho que, quase 1,5 metro só de distância e eu pude reagir rápido. Hoje fico satisfeito com a atitude dos jogadores até o final e acho que o time merecia ganhar. A despedida do sol no entardecer do Rio de Janeiro foi um colírio. Para os ouvidos dos jogadores, o som da mágoa. É porque o Botafogo, vamos lá, pela ótica do torcedor do Botafogo, o Botafogo deixou o Santos empatar 2 vezes, né? E aí saiu mais brabo. Eu acho que pelo enredo, o Santos tem mais pontos positivos a gente destacar nesse jogo do que o Botafogo, exatamente porque foi quem buscou o resultado, né? Não, acho que o Santos tem pontos positivos, mas o Botafogo deixou 2 pontos escapar jogando em casa contra um time que luta contra o rebaixamento. Então, essa é a crítica do torcedor. Agora, a crítica do torcedor, ela tem que ser muito mais a quem fez o que fez com o Botafogo nessa temporada, uma temporada bagunçada em relação à organização, planejamento, né? Do que realmente em cima dos jogadores que tiveram pouco tempo para se conhecer, para se entrosar. Você vê que tem jogador começando a desenvolver seu nível agora, né? Fez 2 gols, correr. Tuco, né? O apelido dele, Tuco. E muito mais, então assim, muito menos aos jogadores e até ao técnico, embora o técnico seja um técnico inexperiente. Ele foi uma escolha de quem monta a temporada do Botafogo, de quem dirige o Botafogo, que está sumido esse ano, né? No ano da glória aparecia todo dia. Quando as coisas estão apertadas, tá desaparecido. Tá falando do Textor, né? Textor, John Textor, you know? Tem aparecido pouco, my friend. Aí
Então, acho que assim, o torcedor tem que ter o entendimento que esse time aí tem uma condição boa, está brigando no alto da classificação, mas tem alguns problemas causados pela falta de planejamento da temporada. Aí pegou um Santos que está jogando com vontade, já nos últimos jogos do Santos, a gente vê um Santos bem com disposição. Teve uma variação, né? Contra o Corinthians foi muito bem, jogou com muita disposição. Aí depois já apresentou um jogo mais, assim, ruim contra a Vitória. Exatamente, que nem parecia aquele Santos que tinha jogado contra o Corinthians, né? E agora Totalmente. voltou a jogar bem, embora voltou a jogar bem dentro do possível, não? Com destaques, por exemplo. Porque o destaque do goleiro, ok, mas acho que o Souza, por exemplo, é um jogador, foi bem. Né, que tem que destacar, faz um E gol. tá brigando por posição o Souza, na realidade, né? Com o E nem Escobar. deveria, né? Pois é, eu acho que fez uma partida muito boa. Muito segura. É que eles são muito diferentes. Mas foi o jogo seguro dele, né, João? Então, o Souza, ele é um cara que na parte ofensiva ele desequilibra, né? Mas não consegue marcar tanto, contribuir tanto na fase defensiva. E o Escobar tem sido a escolha do Vojvoda. Mas ontem tinha uma mudança tática, né? O Santos joga com 3 zagueiros pela primeira vez com o Vojvoda. Então ele joga com o Alexis, com o Luan Pérez e com o Adonis do lado direito. E os gols do Botafogo saíram exatamente pelo lado direito do Santos, lado esquerdo do Botafogo. Ou seja, não funcionou muito bem. Mas o Adonis joga os 90 minutos, embora os gols tenham saído do lado dele. O primeiro gol ali, se a gente colocar no replay, não dá para entender muito o que ele faz. Ele dá um carrinho equivocado e sai o primeiro gol do Botafogo. E o segundo gol também sai desse lado que aparentemente tem uma falha de marcação ali que permite que o Joaquim Correa, inclusive, faz um golaço, que é o segundo gol do Botafogo. Na ótica do Santos, é um ponto para ser comemorado, um jogo difícil, fora de casa, é um ponto para ser comemorado. Mas a parte defensiva do Santos, mesmo com a mudança tática do Vojvoda, o time ficou... Aí a gente está vendo o lance, está vendo o carrinho do Adonis? Mas, assim, a parte defensiva ficou devendo. Então, o destaque do Santos foi o ataque, né? Acho que os melhores jogadores do Santos ontem, Barreal e o Souza, sem dúvida, né? O Souza o Souza, a gente está falando que ele está disputando posição, Mário. Ontem ele tomou o cartão amarelo, porque primeiro... E tá suspenso, né? Exato, isso que eu ia falar. Verdade. Ele simula, né, um pênalti, aí ele é punido com o amarelo, e minutos depois ele sofre o pênalti de verdade. E aí, enfim... Foi o personagem do jogo também por essa razão. E aí, ele que está buscando posição, ele já vira um desfalque no próximo jogo. E lembrando que, para esse jogo, o Vojvoda não tinha o Zé Rafael no meio-campo. Então, ele opta aí por um teste, né? Jogando com 3 zagueiros. Não sei se ele vai manter. No segundo tempo, ele já tira um, né? Tira o Alexis Duarte, coloca o Guilherme pelo lado esquerdo. Mas... essa parte defensiva do Santos tem sido realmente... Acho que a parte ofensiva não, mas a parte defensiva tem sido um pepino para o Vojvoda resolver. Vojvoda que vai enfrentar o Fortaleza nesse jogo que a gente está falando, que ele não conta com Souza, segunda-feira. Vai ser um jogo bem emocional para ele, hein? É lá? Dia 3. É lá? É em Santos. Lá em Santos. Lá em Santos, no caso. Ah, tá. Jô, eu queria destacar sobre as jogadas que você trouxe, né? Uma de cada lado. Eu fiquei com a sensação que o Vitinho, em uma... Não sei se ele não acreditou, não sei se desistiu, não sei exatamente o que aconteceu. No pênalti, Mari? E depois, naquele cruzamento, o Santos arrumou um cruzamento do lado esquerdo. E o Vitinho meio que... Eu não sei se ele não acredita no que vai acontecer. Mas parece que desistiu, assim. Eu não gosto de usar o desistiu, porque... Não sei se o jogador acabou de ser convocado, não sei se... Não é. O desistiu às vezes o jogador não tem a percepção daquilo. É isso. Não acreditou no que ia acontecer. Só que depois, o Alex Telles faz a mesma coisa. No segundo tempo, eu tenho a mesmíssima impressão sobre uma não reação do Alex Telles. E aí eu começo a achar que... Eu sei que a gente comparar com o Botafogo do ano passado, é complicado porque não existe mais, né? Aquele Botafogo. Não. Mas além de ter perdido... características muito fortes, criadas no ano passado, para o ano passado, o Botafogo, me parece, não está desenvolvendo nada. Então, eu não sei se não está desenvolvendo nada ou se tem uma irregularidade por conta de diversos aspectos. Um aspecto a formação do time. Ela tem pouco tempo. Tem jogadores aí que vieram
um período ali da Copa do Mundo de Clubes para cá. Né? Ano passado isso também aconteceu. Não, sim, mas entraram diversos jogadores numa leva só de nível muito alto. Mas a gente achava que o nível era tão alto quanto se confirmou? Mais do que esse agora. Não, mas porque se confirmou. Mas à época você achava, nossa, estamos montando um time de nível altíssimo. Almada era um jogador que vinha... Mas Danilo não é um jogador, para mim... Não, mas bem é diferente. Primeiro que são posições de Não, menos só estou falando impacto. de nível de jogador. O Danilo não é de Almada nível muito alto. Muito mais Você tinha certeza quando chegou? Eu acho que o Almada fazia parte do grupo de uma seleção campeã do mundo. Eu acho que quando você atinge um status desse, você já tem um desenvolvimento de carreira, né? O Danilo é um jogador que, por exemplo, não é de seleção brasileira. Não participa das convocações, mesmo o Brasil estando desmontado, né? E até precisando de jogadores para posição. Talvez até pudesse ser observado, para dizer a verdade. Tá? Exato. Mas acho que tinha muita diferença. Luiz Henrique, por exemplo, já era um jogador com histórico também. Tá, com histórico, mas que assim... O Igor Jesus nós não conhecíamos o suficiente para saber que ia dar tão certo. O Gregory já tinha uma passagem boa aqui dentro do futebol brasileiro. Então, mas eu acho que mesmo... O Luiz Henrique também, mas eu acho que mesmo assim a gente viu o time do Botafogo num nível... Aliás, o time e obviamente as peças também individualmente analisando. Em nível muito mais alto do que o estimado. Mas o que acontece? Você não a montagem do ano passado também foi errada. Ela deu certo, mas ela foi errada. Você não pode fazer o errado só porque o errado deu certo, você resolve fazer a fórmula, o errado né? sempre. Tá? Então, eu tenho que montar um time no começo do ano para ir pegando o ritmo durante o campeonato estadual. Agora, no ano que vem, não. É bom ter o time montado desde do dia 1. Porque senão você vai sofrer no Campeonato Brasileiro. Então mudou o calendário. Quem não fizer isso aí vai se dar muito mal. Agora o Botafogo larga 3, 4 meses de calendário, tendo não só o Campeonato Estadual, que ele larga já há 3 anos, mas também Recopa, Supercopa, né? Aí o impacto vai ser grande. Contrata jogadores para vender. Caso do Jair, por exemplo. Né? Contratou para Jair mesmo, né? Contratou, né? Chegou para Jair. Chegou para Jair. Né? Faz vendas ali no meio da temporada, troca de goleiro, contrata um goleiro que chega, acho que não está tendo muito problema no gol não, mas assim, o goleiro vende um goleiro, depois não vende, aí contrata outro para ser titular, ele já chega, já machuca, enfim, tudo bagunçado, tá? E contrata um técnico inexperiente, que esse é o segundo ponto que você tem que apresentar. Eu acho que é o primeiro até, não? Quando você tem se você já tem um negócio organizado, com o técnico inexperiente, tua chance existe. Se você tem um negócio bagunçado, o técnico inexperiente vai ter dificuldade de desenvolver um trabalho. Acho até que tá ok, viu? Você acha que tá ok? Pro Botafogo? Eu não sei porque... Pro planejamento da temporada, é melhor do que eu esperava. O saldo é positivo, porque pro planejamento não, né? Que a gente nem sabe o que foi... Pro planejamento mas, de mal qualquer feito, maneira... desenvolvimento de temporada Perfeito, tá. mal feito, eu acho até que está acima do esperado. Eu tô sentindo falta de uma ideia autoral, talvez pela inexperiência até, não sei, mas é que a sensação que eu tenho o que tinha no passado perdeu, eu sei que perdeu o time também, e a espinha dorsal e o DNA. Perdeu tudo, né? Então, mas perdeu a prática? Porque nem o que a gente viu ano passado, aquela pressão, em menos de um ano a gente está falando de... São outros jogadores, praticamente todos outros jogadores e passou por quantos treinadores até agora também? Tudo bem, não, e assim, vamos lá, a verdade é o seguinte, a gente ainda não sabe nem se o Ancelotinho é técnico. Ele está tendo a primeira experiência dele como técnico profissional. Pode ser que ele volte a ser auxiliar do pai por muitos e muitos anos em breve. Pelo que ele não desenvolva a carreira dele, pelo menos não nesse momento. Ano que vem ele volta. Ano que vem ele volta e isso está garantido a melhor em coisa contrato. do mundo. Pode acontecer qualquer coisa. Na pior das hipóteses, eu vou ser auxiliar técnico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Não, ainda que ele siga no Botafogo, ele tem essa licença, tá, Sim. gente? Isso é combinado. Não vou dizer que está em contrato, mesmo, porque não sei se foi assinado. Se tiver demitido, se tiver empregado, ainda vou ser auxiliar técnico da Seleção Brasileira. Olha, é maravilhoso. Ganha-ganha. É maravilhoso. Vamos ver então o próprio... E começar lá no Parma, lá no Como, lá no Lecce, ele não quer, né? Não quer. Mas deixa eu te falar uma coisa, e o Xabi?
Você acha que a experiência de Leverkusen foi suficiente? Mas a gente está falando de um jogador de futebol de altíssimo nível. Ah, beleza, tá. É porque eu Entendeu? acho que... É bem diferente. Tá bom, tá certo. O Felipe Luiz, a experiência do Felipe Luiz como atleta de futebol, ela gabarita ele para iniciar uma carreira de técnico num alto nível. Tá. É que o Xabi, ele vem com um clube... Do Ancelotinho, não. Ele não tem nenhuma experiência, nem como jogador, nem como treinador. Ele vem com um clube... E assim, ele só é técnico do Botafogo porque ele tem esse sobrenome. Senão, ele não seria nem cogitado. Se fosse Nunes? Não. Já passou, inclusive, e não deixou saudade, né? Agora não, tá aí... Mas assim, não pode ser qualquer sobrenome. Brigando por uma vaga na final da Libertadores, hein? Então, nenhuma chance. Aí a chance é zero. Então tá. Se tiver sobrenome brasileiro, nome brasileiro, se for brasileiro, mas falar espanhol, fluentemente. Por exemplo, não, também não. Por exemplo, se o sobrenome for Bach. Aqui tem uma coisa italiana, hein? É um sobrenome italiano, mas é brasileiro. Ele tá falando do filho do Tite. Se o sobrenome for... Eu não sei qual é o sobrenome do Dorival Júnior, né? Mas o Matheus está no Santos Silvestre, como auxiliar, é verdade, né? isso. Lucas Silvestre, Lucas né? Silvestre. Silvestre, a chance também vai diminuir, né? Mas o Matheus está no Santos como auxiliar. Ele não assume o Santos com a saída do Kleber Xavier. Não, eu estou dizendo, esses são filhos de técnicos, né? Com mesma coisa do... Nepotécnicos. Isso, vão ter dificuldade de assumir. Vamos ouvir o Ancelotti, o filho, quando perguntado sobre a quantidade de gols. Ontem mais 2, hein, que o Botafogo vem sofrendo. Sim, seguimos trabalhando na fase defensiva. É verdade que a linha defensiva, quando cheguei, era outra. Agora temos que adaptar um pouco. Perdemos um jogador que acho que é fundamental, já falei disso, que é Caio Fernando, não só para defender baixos, mas para defender mais arriba. Então o time se hunde um pouco, defende um pouco mais atrás e gera o adversário um pouco mais de oportunidades por isso. Mas temos que seguir adaptando, tenho confiança nos zagueiros que tenho. Os goles de hoje, acho que é mais que por um tema de sistema defensivo, são por um tema mais pontuais, episódicos. Ontem ele tinha o Gabriel Bahia, que é zagueiro de origem, que ele poderia colocar, mas ele explicou esse improviso do Newton, que é volante, ontem estava fazendo a dupla de zaga com o Barbosa, dizendo que ele queria um jogador veloz, que conseguisse ajudar no contragolpe. Essa foi a explicação do Ancelotinho para essa escolha de mais uma dupla de zaga diferente, porque realmente ele tem sofrido bastante nessa posição. Deve ser muito difícil você fazer parte de um grupo, né? Ser da posição. Quando chega a tua vez por cartão, lesão, você está ali trabalhando, né? Aí o técnico resolve improvisar. Imagina que felicidade da pessoa que trabalha, né? É igual o jogador que está ali no banco de reservas, às vezes não é nem relacionado, e às vezes está no banco de reservas e aí entra para jogar 3 minutos. Aconteceu, hein? Eu já volto a falar do Red Bull Bragantino, a gente está esperando o Seabra ou novidades sobre o futuro /presente do Seabra e também ao lado do Vasco da Gama, mas a gente vai trazer outros jogos para debater aqui enquanto a gente espera coletivas e zona mistas. Hoje, 2-2, Botafogo e Santos. A gente tem... aqui o Santos com o Vasco. Ali tá Botafogo com o Santos. É porque o Santos empatou, o Vasco venceu. Dá para dizer... O Santos está lutando contra o rebaixamento. Mas ao visitar o Botafogo, Nath, dá para dizer que um 2-2 é o famoso um ponto não ajuda tanto, mas no contra o Botafogo fora, tá bom. Mas não pontuar também não ajuda nada, né? Obviamente o torcedor santista, quando ele olha para a sequência que o Santos tem pós-Fortaleza em casa, que é uma disputa direta ali pela briga para não cair, ele olha para esse jogo com um gol sofrido aos 23 segundos e imagina que ia ser por água abaixo. Quando você tem um empate, a coisa parece que dá um respiro e dá uma esperança para o torcedor, quem sabe, garantir uma vitória dentro de casa. Foi um jogo interessante até, porque o Botafogo, depois que ele faz o gol, ele baixa demais a temperatura do jogo por ele, né? O Santos tem mais a posse de bola, troca mais passes, cruza muitas bolas na área. E aí, para mim, um erro, porque só tinha um Lautaro para brigar entre os 2 zagueiros, né? Então, na hora de cruzar a bola lá, não tinha ninguém, só tinha um. Mas a estratégia com 3 zagueiros não funcionou do Vojvoda, com muita dificuldade do time. Parece que não treinou nessa formação. E aí é uma sensação, tá? Não é uma informação.
Então o time teve muita dificuldade de entender a dinâmica de jogo. O Vojvoda, ele melhora muito a parte competitiva do time e os resultados não vêm acontecendo da forma como o Vojvoda esperava, até pela produção que o Santos tem. Então dá para dizer que o empate, aquele suspiro para tentar pontuar contra o Fortaleza e aí entrar numa sequência aí contra Palmeiras e Flamengo, que aí é a sequência mais difícil para o Santos. Um pontinho precioso para o Santos, até pelo contexto do jogo, sair atrás tão cedo, e o Santos, depois que sofre o gol, consegue ser melhor do que o Botafogo. Teve ali momentos no primeiro tempo em que foi superior, chega ao empate de forma merecida, né? E o Santos paga muito também por erros próprios e hoje também por um erro da arbitragem. É uma falta não marcada. Primeiro, a falta no Roleiser, depois a falta, se não me engano, no Lautaro, pelas costas. Então, são erros de arbitragem que pesam contra o Santos. Mas hoje, o que fica de positivo é o poder de reação do time, enquanto do lado do Botafogo é um time que ainda tem a cara do seu treinador. Exato. É um time pálido, um time ali que não passa um recado do que veio ao campeonato. Então, e o David Ancelotti tem esse estilo meio low profile, um cara ali que não se excede muito, mas o time dele virou um time blasé. A gente olha o Botafogo jogar e muito da virtude do Botafogo, que era ser um time que pressionava, que tinha o tal do Botafogo Way, que o Textor queria, isso aí se perdeu. Então, é um time que hoje tem problemas. Tem problemas de atitude, até a volta do Danilo ajudou o Botafogo a recuperar ali o meio-campo, recuperar um pouco de pegada, mas é um time ali muito sonso em campo, né? Que não sente ali a temperatura, a torcida apoiando. Não consegue sustentar um resultado também. Não passa para o campo. Então, eu tenho sentido falta dessa marca do Botafogo dos últimos anos, que era a intensidade. Se perdeu o Tuco Correia tentando se recuperar, né? Fez 2 gols. Menos gols. Mas ainda assim, do ponto de vista coletivo, muito pouco do Botafogo jogando em casa e diante de um time que está, de certa forma, com um grau de desespero que poderia ter feito o Botafogo se aproveitar melhor dos momentos que esteve em vantagem no placar. Eu acho que essa temporada, e muito por escolha do Textor, ela veio para mostrar que o que aconteceu no ano passado foi, de fato, uma coisa muito pontual, né? Assim, porque o ano passado não foi apenas os títulos que o Botafogo conquistou, foi, de fato, o melhor futebol jogado no Brasil durante um período, assim. Era uma equipe que envolvia demais. Eu falava que o Botafogo, ele te convidava a jogar. Assim, ele não te dava a chance, a oportunidade de você ficar quieto. Ele te puxava a jogar. E aí a gente viu jogos espetaculares, trocação com o Palmeiras, a gente viu jogos incríveis na temporada passada com o Botafogo. Aquele Botafogo, ele não existe mais desde o início da temporada, desde o início desse ano. O Textor tira muita gente do time, não só dos titulares, mas um elenco como um todo. Muitos reservas que eram super utilizados na temporada passada também saíram do clube. Enfim, as coisas foram acontecendo. E aquele Botafogo, ele apareceu pouquíssimas vezes, de uma memória recente dos que permaneceram, né? Enfim, Marlon, quando ainda estava o Igor Jesus. E de toda essa mudança, de toda essa estrutura, alguns momentos que a gente viu um jogo muito legal do Botafogo, ele passava pelo Montoro. E o Montoro é uma das baixas que o Ancelotinho está lidando, né? Ele está com algumas baixas na zaga, enfim. E aí passa pelo Textor também, que liberou o Montoro para a seleção sub-20 da Argentina. Tudo isso, exatamente. Então, assim, são escolhas, né? São escolhas que, de fato, interferiram num trabalho que poderia ter tido continuidade, independentemente de ter perdido o treinador. E aí ele precisa fazer algumas adaptações. Hoje ele vem com o Newton na zaga e ele explica que é porque ele gostaria de ter uma saída de bola mais qualificada, que o Santos não é um time que pressiona tanto a saída de bola, e de fato não é. Mas eu acho que isso passa para os jogadores também, sabe? Aquela coisa de que, cara, se quem tá lá em cima, né? Quem dita todas as questões, os ritmos, não tá com aquele olhar tão comprometido quanto a gente se entregou, principalmente os jogadores que ficam, eu acho que isso acaba pesando. Porque assim, a gente vê um cuiabano que, deslocado para uma segunda linha, continua entregando, se empenhando, buscando. O Savarino, que perdeu todas as referências que ele tinha na temporada passada dos jogadores, né? Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus. E aí ele virou quase que uma peça
descartável dentro desse Botafogo. E para mim, assim, é um absurdo você ter um jogador como o Savarino e você não conseguir encaixá-lo no time. Assim, hoje ele começa no banco de reservas, já há um tempo que ele não tem desempenhado, não desempenhou com o Paiva, enfim, os treinadores que chegaram não conseguiram mais realocar, né, readaptar o Savarino. Então, acho que o Botafogo passa por isso. Pro lado do Santos, eu acho que a estratégia do Vojvoda hoje com os 3 zagueiros, ela funcionou na parte ofensiva. Porque daí você consegue ter o melhor do Souza, você consegue ter apoios interessantes, o melhor em campo, mas defensivamente, assim, até o time entender como defensivamente os encaixes iam acontecer, das 18 finalizações do Botafogo no jogo, 11 foram dentro da área do Santos. Isso é muita coisa, né? Isso é muita coisa para um esquema em que, em teoria, você deveria proteger mais, né? A sua entrada, os laterais não conseguiram cruzar com tanta facilidade. Enfim, então na fase defensiva, tanto que o Vojvoda já muda no intervalo, né? Ele já coloca o Guilherme, já volta para uma linha de 4 jogadores, tira um dos defensores. Mas para mim foi um jogo de trocação. Assim, em determinado momento era lá e cá. E acho que o 2-2 reflete exatamente o que foi um Botafogo que tinha vantagem, mas derreteu. E o Santos que buscou um empate porque precisa de qualquer ponto nessa altura do campeonato. O Botafogo, ele é o retrato em campo das escolhas do seu diretor, do seu dono. É isso. Literalmente, porque assim, a saída do Arthur Jorge, ok, não era algo planejado. Essa parte eu entendo. Eu nem entendo a demora no planejamento para a substituição dele e a convicção na substituição. O esvaziamento do seu elenco, como disse muito bem a Mari. Então, assim, não, mas esse título não é importante. A gente começa a partir de abril, maio. Mas foram 7 títulos em que o Botafogo disputou, entrou para disputar e ele perdeu os 7 títulos. Porque o brasileiro, a não ser que faça algo extraordinário, não tem como. Então, assim, as escolhas do Textor levaram o Botafogo ao que está vivendo hoje. As convicções de treinadores, o esvaziamento do elenco, o planejamento pífio. Então, o torcedor hoje, você olha para o Newton Santos com uma carga de ingresso abaixo do que se esperava, até pelo que o Botafogo fez na temporada passada, que é o torcedor que olha e fala que não sabe o que esperar mais do elenco. E o Santos é isso, ele tem que se valer disso, da valentia, de não desistir, porque é um time que vai brigar aí por umas próximas rodadas para não cair, a não ser que consiga engatar uma sequência e consiga respirar nessa reta final. O próprio Barreal falou que todo jogo agora é uma final, né? Vamos falar de arbitragem. O Breiler passou por esse assunto. O Alexandre Matos, o diretor de futebol... Um ponto importante, Fê. Baita partida do Brasão mais uma vez, Baita. Salvou, mais uma vez. Bolas espetaculares. Alexandre Matos, diretor do Santos, no intervalo da partida. O VAR no Brasil é catastrófico. Contra o Vitória, não teve pênalti para o Santos. Não mostraram nem as câmeras. Não deram uma falta no Lautaro porque é uma falta de critério horrorosa. Está difícil, disse o Alexandre Matos no intervalo. Depois ele também se pronunciou. O Simon, diga. Não. É só importante que a gente pontuar que no intervalo da partida, essa aspas foi porque ele entrou no campo para falar com o árbitro. E a gente não vê isso há muito tempo, né? Sim. O dirigente descer lá da onde assiste o jogo para entrar e pressionar o árbitro já no intervalo. Carlos Eugênio Simon está chegando para participar do Sport Center para falar destes lances capitais. Tudo bem, Simon? Como você está? É sempre um prazer tê-lo por aqui. Boa noite, Simon. Boa noite, Felipe. Um abraço para você, para a Nath, para a Mari, para o Breiler, a todos que nos acompanham. E bem hoje, Felipe, até para começar a nossa conversa aqui, desde 26 de outubro de 1863, foram reorganizadas as regras de futebol, né? Portanto, há 162 anos, na Universidade de Cambridge, alguns universitários, uns jornalistas, se reuniram, jogavam futebol em várias universidades. Olha, vamos criar um critério das regras do futebol, e foi publicado o primeiro livro com 14 regras, hoje são 17. E numa dessas questões que foi relevante para isso, não é? Tirar o uso das mãos, que dividiu o futebol do rugby, e a questão das faltas, empurrar, não é? Empurrar o adversário, dar um tranco no adversário, é falta. E nós estamos vendo, e hoje teve uma falta muito clara do Vitinho no Lautaro. É falta. Então esse é apenas um, vou levantar aqui, dos problemas da arbitragem brasileira. Ela não sabe identificar faltas claras.
como foi a do Jorginho, do Gustavo Gomes na penalidade máxima, como foi a do Alan no Tapia, faltas claríssimas, né? E hoje com o auxílio do VAR, essa ferramenta tão importante, nós estamos revendo o lance e há uma falta, uma carga por trás do Vitinho muito clara no Lautaro. Isso é falta, tá? Mas daí saiu o gol, mas não é lance para o VAR chamar. Tá? Teve vários toques, foi no campo de defesa, não é o APP, como se fala na linguagem da arbitragem. A falta é muito clara, existiu, mas o VAR não tem que se meter nesse tipo de jogada. Teve várias trocas de passe, não é lateral, para trás, enfim, e só depois saiu o gol. Então, já chega naquele lance do Mirassol lá com o Fluminense, em que o VAR se meteu, não tinha que se meter. Lá no campo de defesa, naquela oportunidade nem falta foi. Mas enfim, a conversa hoje é Botafogo e Santos. Então, Rodrigo Pereira, o árbitro, deixou de marcar uma falta clara, uma falta claríssima, e depois saiu o gol, mas não é lance pro VAR se meter. Portanto, o gol não é... Foi legal, tirando essa falta, obviamente, que aí não tem nada a ver com a jogada, não é? O VAR tem que se meter quando há verticalidade e instantaneamente saiu o gol. Não é o caso, aí teve várias trocas de passe. E depois teve a penalidade máxima bem marcada. Na minha opinião, já havia outro pênalti para o Santos. Aí, no instante anterior, teve um pênalti lá do outro lado. Não é? O cara tranca o pé do jogador do Santos, o árbitro não dá, manda seguir. E para sorte da arbitragem saiu esse pênalti muito claro. O jogador do Botafogo dá o carrinho, né, e do Santos pisa na bola e aí é arrastado. Então a penalidade aconteceu. Rodrigo Pereira foi o árbitro, né, 22 faltas e 8 cartões amarelos. Evidentemente que agora virou, e daqui até o final desse campeonato, é reclamação, tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela. Todo mundo vai pressionar a arbitragem, que já está muito pressionada, né, com um comando que vacila muito. Não é? O árbitro precisa de apoio, de tranquilidade, e não vê esse comando. Uma punição, um é punido, o outro não é punido. Isso gera uma confusão na cabeça dos árbitros que entram temerosos dentro do campo de jogo, e aí acontece erros claros e óbvios. Valeu, Simon. Então, vamos lá. A gente, olhando para o que disse o Matos, assim, primeiro eu queria que até que você opinasse isso, é o que a Mari disse, né? Dirigente invadir campo, aquele momento Eurico Miranda que a gente estava acostumado no passado, hoje em dia é muito mais, assim, é muito mais raro e não deveria acontecer. Mas essa coisa do VAR, ele pode ter razão em estar bravo com a arbitragem, mas o argumento sobre utilização do VAR não procede. Nem um pouco não procede. Isso aí teve um avanço. Na época que eu apitava, o dirigente de futebol, Felipe, ele ficava no banco de reservas. Ficava no banco. E foi um avanço tremendo de tirarem esses dirigentes de futebol do banco, tá? Porque todo jogo era um espetáculo. O cara entrava lá para dar discurso, para aparecer para a torcida, enfim, não é? Muitos deles depois se candidatavam a alguma coisa e usavam isso aí. E aí veio e eles foram tirados do banco de suplentes. Foi um avanço tremendo para a arbitragem. Agora o CEO, não é, o dirigente de futebol, ele desce da arquibancada e vai questionar o árbitro. Inclusive ele falou do lance do Vitória e o Santos. Lá o VAR salvou o Rafael Klein, o árbitro, né, chamando num pênalti inexistente para o Santos no começo do jogo, e que o árbitro deu, depois o VAR retirou, e um pênalti claríssimo para a equipe do Vitória, em que o goleiro saiu batendo roupa e atropelou o adversário. Então ele erra nessa manifestação, e hoje ele fala, evidentemente, que ele entrou ali para pressionar. O Santos está nessa pindaíba, todo mundo vai pressionar, todo mundo. Então, evidentemente que ele vai ser relatado na súmula e pegar alguma punição. Simon, muito obrigado. Um abraço para você, Simon. Boa noite. Um abraço, meus amigos, para as meninas também. Até a próxima. Valeu. Simon representou o Brasil em 3 Copas do Mundo aqui no Sport Center, analisando Botafogo, a arbitragem de Botafogo e Santos. Jogo que terminou 2-2. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.